Olá! Chegamos nós à 10ª aula. Espero que vocês estejam apaixonados por estrutura de dados, né? Nós temos alguns assuntos a tratar na aula de hoje. Vamos ver o que vai acontecer por aqui? Nós vamos compreender o conceito de lista duplamente encadeada e vamos compreender operações com lista duplamente encadeada, sem ou com descritor. Então eu coloquei esse é o meu presente, né, da última aula, que seria a apresentação do descritor, que não está na aula online, mas eu acho que seria pertinente, né, eu acho que nem é do conteúdo propriamente dito, assim, obrigatório, mas seria pertinente para que vocês tenham uma visão maior sobre a lista duplamente encadeada, tá bom? Então, o assunto é grande. Eu sei que eu não vou conseguir ministrar tudo, porque já que eu incluí essa parte, né, que são muitas funções, vou tentar chegar às funções mais importantes, mas deixo no final da aula o código, dos dois códigos que vão ser apresentados aqui com as funções. Vamos então direto ao assunto. Bem, na aula passada, a gente viu listas simplesmente encadeadas. Agora vai ter um acréscimo de um ponteiro. Vamos dar uma olhada. Nas listas duplamente ligadas, também chamadas encadeadas, tá? Cada nó possui dois ponteiros, sendo que um aponta para o nó anterior e o outro para o nó posterior. Sendo assim, a lista pode ser percorrida, começando por qualquer extremidade. É uma grande vantagem em relação à lista simplesmente encadeada, ou só LE, como a gente chamava. Um ponteiro ante aponta para o nó que o precede, enquanto que o ponteiro próximo aponta para o nó que sucede. Vou mostrar aqui na foto, no desenho, né? Aqui está o nosso nó, né? O ponteiro próximo, o ponteiro ante. Então, o que está dizendo? Que esse ponteiro ante, que está aqui representado, ele sempre vai apontar para quem vem antes dele. Quer dizer, se eu quiser caminhar do fim para o início, eu vou usar o ante. E o ponteiro próximo, esse aqui que eu estou mostrando, ele aponta para o próximo. Ou seja, se eu quiser caminhar do início para o fim, eu vou usar o próximo, né? Então, essa é a única diferença aqui. Os algoritmos de algumas operações com as listas duplamente encadeadas ou listas ligadas têm um certo grau de complexidade. Eu sei que vocês vão entender, que vão achar difícil, por isso que eu fiz assim, com muito carinho, um passo a passo que qualquer um vai conseguir entender, né? Tem um pouco de animação, e aí você vai vendo, jogou aqui, jogou ali, aí com calma na sua casa você vai absorvendo isso, porque é realmente um assunto difícil, né? Até para na sala de aula, se você não tem esse recurso, fica meio complicado, né? Mas, de qualquer maneira, por ser complexa, eles vão facilitar a gente na hora de manipular a lista, né? Se eu precisar, numa situação que a lista seja vista de trás para frente, eu vou usar a lista duplamente encadeada, porque eu não posso fazer isso com a lista simplesmente encadeada. Então, as aplicações são bem parecidas, né? A lista duplamente encadeada é indicada quando precisamos percorrer a lista do fim para o início, como eu acabei de falar. Quando usamos lista duplamente encadeada sem descritor, as funções básicas de inserção e remoção e busca, conta nós e impressão, quase não tem diferença para a lista simplesmente encadeada que a gente chama de LE, exceto pelo ponteiro anterior. Não existe a necessidade de mencionar um número de nós, porque a alocação vai sendo feita de acordo com a necessidade, exatamente igual à lista simplesmente encadeada, né? Que operações a gente pode realizar com a lista duplamente encadeada? Eu posso criar lista, posso liberar lista, eu vou verificar se a lista está vazia. Cheia não, porque você já vai encher quando a memória não tiver mais lugar, não é verdade? Inserir na primeira posição, inserir na última posição, remover o primeiro elemento da lista, remover o último elemento da lista, remover um elemento por busca, exibir a lista do primeiro para o último, exibir a lista do último para o primeiro, contar o número de nós. Nossa, são muitas funções, né? Então, realmente não dá para você mostrar tudo numa aula, nem numa aula online, porque fica muito estressante, é um grau de dificuldade maior. Então eu procurei assim, eu ampliei o da aula online, coloquei mais funções do da aula online, assim você fica completa, de uma forma mais simples, né? Onde você só usa, digamos, para exibir de trás para frente, mas percorre a lista toda, e aí não tem um descritor que você vai ver que é um nó especial, onde ele vai guardar sempre quem é o primeiro e quem é o último, e vai me facilitar nessa busca. Bom, então, primeiro, a lista sem descritor, quer dizer, não tem ninguém, não tem uma cabeça, não tem ninguém na frente, qualquer coisa desse tipo. Bom, para que a gente possa entender as funções,
né, temos que fazer a nossa definição da struct, né? Se você lembra, né, a gente tem isso a mais somente em relação à lista simplesmente encadeada. Porque na duplamente encadeada a gente tem o próximo, vai. Aqui não, a gente tem um antes, né? Então, estou definindo uma struct que tem um campo só de informação, né? Um campo numérico inteiro, né? Para não ficar muito pesado, porque você vai trabalhar já com 2 ponteiros, vai ficar um caos assim na sua cabeça no primeiro momento. Então, poderia colocar nome, idade, colocar mais membros nesse campo fora. E temos realmente 2 ponteiros, aquele negócio da circularidade, que eles são definidos aqui dentro, né, com o mesmo tipo que está sendo definido, né? Bom, como é que a gente vai inicializar isso? Vai inicializar lá na main, com null, onde ele vai pegar os 2 ponteiros e vai anular a princípio, tá? Bom, a primeira função, então aqui eu coloquei, veja que eu coloquei nessa lista, aumentei muito se você olhar, né? Tem insere no início, tem insere no fim, tem remove da lista, aí você vai falar de onde é, ele vai remover de qualquer posição, que eu acho que esse é um ponto importante para vocês, porque remover do início e remover do final, você vai ver no outro que é muito mais fácil. Agora, remover de qualquer posição, tem a troca para não perder, né, quem vem antes e quem vem depois. Tem exibe a lista do início para o fim, tem o lista do final para o início, e conta nós, libera a lista e sai. Ok, as funções. Bom, atenção que eu vou aproveitar, né, já que vocês sempre vão fazer a V2, a V3 com isso, e recordar algumas coisas, porque podem cair funções, né, para você entender. Essa é uma função que tem retorno, você está observando que o tipo dela é lista DE, que é uma struct, né? Ela é uma passagem dela, você tem um ponteiro, né? O nome dela insere início, é um ponteiro que vai passar, então esse retorno vai ter um retorno através de endereço do ponteiro. Ela tem 2 parâmetros. Esse parâmetro é uma passagem por valor, né? Ele vai simplesmente mandar o número que alguém lá na main chamou, pediu para inserir na lista. E ela vai passar o endereço da lista. Lembrando que quando eu passo por ponteiro, olha aqui meu asterisco, quando eu estou dentro da função, a variável que receber esse endereço, ela manipula aquilo que eu falei lá atrás, na aula 8, onde eu digo assim, olha, eu vou deixar você entrar na minha casa. Então eu te dou a chave. Na aula 2 também falei isso, eu te dou a chave. Aí você vai lá, abre a minha casa, mexe, muda o sofá de lugar, porque eu te dei a chave. Eu deixei você mexer na minha casa. Né? Então veja bem, não se espante. Quando eu estou aqui dentro, às vezes a gente usa o outro ponteiro, quando eu aponto para o mesmo lugar, né, quando ele recebe aquele, quando você usa o sinal de igual, que a gente fala recebe, na verdade os dois estão apontando para o mesmo lugar. Então tudo que eu fizer com esse ponteiro aqui dentro da minha função vai alterar a lista, se for assim que eu chamei. Bom, nós temos de cara aqui no início uma alocação dinâmica, porque tem um new aqui, para um novo nó. Né? Você viu que eu chamei o nome de novo, observe que o asterisco está ao lado do lista de E, como já falei, eu posso colocar ao lado do novo, não importa, então eu tenho um ponteiro, e ele está então alocando. Nesse momento, se tudo deu certo, não tem null, então ele não é vazio, né? Você já conseguiu um endereço. Olha só, suponha que por esse valor veio o número 23, olha aqui na tela. Então, quando eu falo assim, novo, ou seja, o nome do nó, no seu membro info, o seu membro info está aqui, vai receber o valor. Foi o valor que veio para cá, suponha que daqui tinha o número 23. O próximo momento, nós temos aqui 2 ponteiros. O ponteiro próximo e o ponteiro antes. Eu estou dizendo que o novo próximo eu estou inserindo no início. Então já tem uma fila. Então se já tem uma fila, digamos assim, o gerente fala assim, essa senhora pode passar na sua frente. Então ela vai se colocar na frente do primeiro da fila. Veja bem, pensa bem assim, né? Então, na hora que ela vai fazer, o que acontece? Essa pessoa que acabou de entrar, é como se ela tivesse nas costas apontando para a pessoa que era a primeira da fila. Olha o que ele diz. O novo próximo, quer dizer, quem vem depois, vai receber a lista. Né? Se já existia uma lista, né? Se a lista já veio de lá, então, colocou lá. E aí, recebeu a lista. E o novo antes, recebe null. Então, veja bem, null porque não vem ninguém na frente dele. Não está no lado, tem sempre estar lá um dos ponteiros para vazio. Porque na hora que eu percorrer a lista, enquanto ele não for null, eu vou percorrendo. Quando ele for, parou. Ou seja, não tem mais ninguém na lista. É a única forma da gente ver se tem alguém na lista ou não. Bom, mas acontece que quando eu recebi a lista, né, que aqui ele recebeu a lista, pode ser que exista a lista, pode ser que não exista a lista. Então, se existe a lista, ele tem que colocar, então, olha o teste, se existe a lista, novo, observe, vai, o endereço dele,
vai ser armazenado, vai ser copiado, melhor falando, aqui no antes. Porque se tem alguém na fila, ele vai ser colocado ali. Né? Porque aí assim, quem é o antes? O antes é o que vem antes de mim. Né? E o próximo é quem vem depois. Então, se eu era a primeira da fila e alguém entrou na minha frente, então quem vem antes de mim, quer dizer, eu, meu ponteiro, que seria a frente minha, e o próximo seria atrás, tem que dizer, olha, fulana que é a primeira. Ela foi ali e já volta, mas ela é a primeira. E aí ele vai retornar um novo, né, que é justamente esse elemento que inseriu no endereço dele. Quando a gente fala retorna, porque tem um ponteiro, e ele vai retornar o endereço dele, e veja bem onde acontece na main que eu botei. Na verdade, é uma função com retorno, e toda função com retorno vai ter que receber, alguém vai ter que receber o retorno dela. E é a lista que tem lá na main, que vocês vão ver, que é um ponteiro desse mesmo tipo. Né? Então, veja bem, essa exceção no início, e aqui vocês, quando executarem o código, façam assim. Bom, insere no fim. Olha, tá todo mundo ali no fim, né? Então, se não tiver ninguém, se a lista estiver vazia, eu sou o primeiro. Mas se a lista não tiver, eu vou ter que percorrer. A gente viu isso lá na lista simplesmente encadeado. Eu vou ter que percorrer a lista toda, porque eu não estou usando o descritor. O descritor vai ser um nó muito interessante que eu tentei desenhar da melhor maneira possível, onde ele vai guardar quem é o primeiro, o endereço do primeiro e quem é o último, que está sempre toda hora atualizado quando eu insiro, quando eu removo. Né? Mas olha a vantagem, eu vou direto. Aqui eu não vou direto, presta bem atenção. Então, aqui, nesse novo momento, presta bem atenção a esta linha, onde eu estou fazendo a declaração do tipo lista LDE, que são aquela que tem dois ponteiros, para frente, para trás, um outro, um próximo e o último, e que um chamado novo e outro chamado alce. Você vai ver que eu só peço uma alocação dinâmica para o novo, porque o novo é que vai receber os parâmetros que tem lá. Mas para o alce eu não vou receber. Você fala, mas espera aí, você não alocou? Como é que você vai usar? Sim, para que eu possa usar, eu tenho que alocar. Mas pode ser que esse outro aqui, o alce, ele vai apontar para a lista. Então, são duas pessoas apontando para o mesmo lugar, eu não preciso de alocação, ele não vai ser alocado. Ele vai apontar, vai receber o endereço, então é todo mundo para o mesmo lugar, duas pessoas para o mesmo lugar. Então, vamos dar uma olhada. Então, nesse momento, por aqui, lista LDE novo, né? Ele criou essa e criou uma outra igualzinha escrito alce, que eu não botei aqui. Bom, logo na segunda linha, ele falou novo, você vai receber o endereço da alocação que ele fez aí, tá bom? Ele falou, tá bom. Então ele recebeu. Claro que eu não estou testando se teve null ou não aqui, supondo que tenha. Bom, logo depois ele fala, o campo de informação vai receber, vamos imaginar da mesma maneira que eu mandei o 23, né? Esse valor que foi passado por valor, não por referência, não tem asterisco, não tem E, não tem nada. Ele simplesmente mandou uma cópia. E, presta bem atenção, eu vou inserir no fim. Se eu vou inserir no fim, eu serei a última. Se eu serei a última, o meu próximo tem que ir para null. Né? Eu não sou mais ninguém, depois de mim não tem ninguém. Então depois de mim é nulo, não tem ninguém. Né? Ok. Aí acontece que agora ele faz um teste. Ele faz um teste. A lista é null. Vamos supor, sim, a lista é null. Ah, é? Não tem ninguém? É, não tem ninguém. Ah, então assim, olha só. Vamos lá então, ele fala assim. Então novo é copiado para novo antes. Então novo é copiado para novo antes, ó. Então novo é copiado para novo antes. Para ser o leste, peraí. Novo é copiado para a lista. Né? Então ele vai copiar, né? Um novo antes recebeu a lista, um minutinho antes só, né? Aqui o novo antes recebeu a lista, ó. Aqui no if que chegou, ó, pulei, o if chegou, novo antes recebeu a lista, quer dizer, o endereço, e aí, no segundo, a lista recebe novo. Ou seja, não tem ninguém. Aquele novo que eu estou inserindo é o primeiro. E eu resolvi começar na opção escolher inserir no fim. Mas se não tem ninguém, ele vai ser o fim, vai ser o início. Ok. Mas se por acaso tiver, bom, se por acaso tiver, olha, preste atenção que a lista saiu dali, ele fala, olha, auxiliar, que é o outro que a gente criou aqui, definiu aqui, mas não arrumou, não alocou dinamicamente, ele recebeu o endereço de lista. Quer dizer, ele está apontando para o mesmo lugar, né? Desse ponteiro lista, ele também está. Então aqui, ó, auxiliar recebe lista. Então é como se o endereço ocupasse esse azulzinho que está aqui. Aí ele faz aquela caminhada que a gente fez lá na lista simplesmente encadeada. Atenção, ó. Alce, pros. Aqui é o meu nó alce, aqui é o pros. Fala, e aí, pros? Alce, pros, que é assim, apontando para esse. Olha, você é diferente de null, ou seja, se ele existe alguém depois dele, ele está apontando para esse alguém. Você fala, ah, sou. Então vamos fazer o seguinte,
alce recebe alce próximo. Então é aquela caminhada. Então, alce vai receber o que alce próximo está passando aqui. Então, eu estou aqui e esse alce próximo está indicando esse número daqui. Então, ele está dizendo que agora ele vai passar para esse daqui. Aí ele fala assim, e aí, alce próximo de você? Você continua nu? Você é diferente de nu? Sou. Então vamos caminhar. Então esse trecho, presta bem atenção, que a pessoa gosta muito de perguntar, é esse trecho mesmo que faz você caminhar. Percebe? Enquanto for diferente de nu, vamos caminhar. Olha, você que é esse ponteiro auxiliar, você vai receber o que a alce próximo está mandando. Próximo. Aí ele corre. O que a alce próximo estava mandando? Então você agora, então é uma caminhada através do nó, através do ponteiro que vai para a direita, o ponte. Quando de repente, observe que só tem uma linha, não tem chaves, não botei chaves, porque só tem um comando, então terminando ponto e vírgula. Quando acaba tudo isso, eu cheguei ao final. Quando acaba esse trecho, eu cheguei ao final da lista. Então está na hora de inserir um novo. Né? Já que tinha alguém na lista, está na hora de inserir. Então, esse alce próximo, quando chegou depois do alho, ele falou, eu sou nu. Então é como se ele estivesse aqui, nu, eu não estou apontando para ninguém. Ah, não está não? Então tá bom. Então você vai receber o endereço do novo. Porque esse novo daqui tem que vir para cá. Então ele vai pegar esse novo aqui e vai encaixá-lo aqui. Por isso que nesse momento, veja só, lá em cima, aqui eu botei o novo, né? Aí ele fala, novo antes, você recebe alce. Então você veja bem, o novo se encaixou no final. Esse próximo apontou para o novo, mas o antes do novo tem que apontar exatamente para esse daqui. Então foi por isso que ele apareceu lá em cima, ó, novo antes, recebe alce. Então ele encaixou isso aqui, ó. O novo aponta para cá e o alce aponta para lá. Né? Essa é a inserção no fim, que não estava lá, que eu resolvi colocar. Mostrei aqui para você com a mesma coisa, né, que recebe. Bom, o exibilista, da esquerda para a direita, do início para o fim, esse IPF que eu botei, achei melhor, início para fim, tá? Ele é bem parecido mesmo, não tem como ser, a não ser porque eu tenho um ponteiro, mas que não vai ser usado. Observe que eu coloquei em vinho o ponteiro que vai ser usado. Ele pode ser feito com alho ou pode fazer com forra. Uma vez eu fiz com forra, outra eu fiz com alho, né? Então, veja bem, quando ele recebeu, aqui nós temos um PTR, que não pedi para alocação dinâmica nenhuma dele, eu só declarei. Por quê? Porque ele vai receber, observe aqui, o endereço da lista. Então a lista quando vem, ela é assim como está, ela vai receber, vai dar o primeiro nó, o endereço do primeiro nó. E aí ele vai percorrer. Enquanto PTR, veja bem, esse for do C++, que veio do C, ele na verdade, ele tem um while. Né? É só que às vezes eu acho mais bonito escrever assim, mas eu poderia colocar, enquanto PTR for diferente de nu, PTR. Olha só, aqui a gente bota tudinho numa linha só, e outra a gente coloca enquanto PTR foi diferente de nu, primeiro assume que PTR é lista, aí coloca isso. Se olhar, é o mesmo, só escrito de uma maneira diferente. Então, ele vai exibir, como a gente fez na lista simplesmente cadeada, do início para o final. Mas a minha aplicação, então você veja, ó, exibe do primeiro para o último, que é o 13 e o 23. Mas a minha aplicação precisa que ela vá do final para o início. Alguma coisa sua precisa. Sei lá, eu quero ver quais foram as últimas pessoas que entraram aqui, as últimas pessoas que se cadastraram, deixa eu analisar o currículo, vamos imaginar uma coisa desse tipo, né? Então eu quero ver de trás para frente, talvez eu não tenha dado atendimento deles, assim, correto, né? Eu quero entrar em contato com eles. Então, nesse caso que a gente não tem esse descritor, que seria um nó, que tem um nó, que guarda um nó próximo e um nó anterior, o primeiro e último, como a gente chama, dessa forma daqui, para eu chegar no último e ler de trás para frente e exibir de trás para frente, eu tenho que percorrer a lista. Isso é óbvio. Então, quando eu não estou trabalhando com outro elemento, com outro nó, que é no caso, digamos, o descritor, então, para chegar no final, eu vou ter que percorrer tudo. E aí, isso que, assim, às vezes não é legal, né? Você fala, poxa, eu gostei mais do descritor, porque se eu estou sempre sabendo quem é o primeiro e o último, quando eu for fazer essa lista de trás para frente, eu pego logo o endereço do último. Falei, perfeito, é isso mesmo. Mas vamos olhar aqui como que tá, né? Então aqui exibe a lista do último para o primeiro. Mas observe que aqui, nesse primeiro pedaço, ele só faz chegar ao último. Enquanto PTR próximo, quer dizer, enquanto PTR próximo, você já sabe, é a mesma coisa que falar. PTR próximo diferente de nu. Porque enquanto PTR próximo, é enquanto existir PTR. E perguntar enquanto PTR próximo diferente de nu, é a mesma coisa que enquanto existir PTR. Também é só outra forma, para vocês não se assustarem. Aí na hora da prova, a pessoa coloca diferente, não bota enquanto PTR próximo é diferente de nu.
Aí não boto diferente de nu, quer dizer, enquanto existir próximo de PTR. Então é a mesma coisa. E aqui, ó, PTR recebe PTR próximo. Então ele vai caminhando, 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 para chegar lá no final. Agora, esse pedaço daqui, ó, é que é importante. Porque quando ele chega lá no final, meu PTR está com o endereço do último. Mas lixa não foi alterada, porque olha só, PTR recebeu o endereço do início, do primeiro. E nessa corrida daqui, ele começou no primeiro, e nesse while ele chegou no último. Então o PTR acabou com o endereço do último. Agora, se eu vou de trás para frente, eu vou do endereço do último para o primeiro. Por isso que está assim, ó, enquanto o PTR for diferente de lista. Quer dizer, enquanto o endereço desse ponteiro for diferente do endereço de lista, que é outro ponteiro. Quer dizer, enquanto ele for diferente, ele não chegou no início, porque o lista está sempre com o início. Aí ele vai, escreve o campo da informação e faz PTR, recebe PTR antes. Então agora ele vai se deslocando para a esquerda. Essa linha que é a mais importante, né? Você está aqui, aí eu digo, aí você vai receber o que está em PTR antes. Então é como se eu me deslocasse lá para o antes. Quando você tem aí tanto, aí eu passo a ser o PTR ali. Aí eu vi assim, agora, PTR antes, quer dizer, eu estou olhando para trás, né, assim, PTR antes, aí eu vou olhando para trás, vou olhando para trás. Então eu vou me deslocando. Essa linha é fundamental, que você vê que tanto para frente quanto para trás é essa mesma linha, é você caminhando. Aqui exibe do primeiro para o último, lembra que o outro estava 13,23. O conta nós é exatamente igual, né? A outra não tem porquê, porque ela está usando um dos ponteiros, que às vezes se eu vou caminhar do início para o fim, eu uso o ponteiro próximo. E se eu for contar nós, eu posso contar nós do fim para o início, como posso contar do início para o fim, que vai dar no mesmo. Né? Eu vou ter que rastrear a lista todinha, né? Uma coisa que é uma vantagem, porque nessa minha estrutura que foi criada, eu coloco para contar nó. Então, eu já incremento cada vez que o nó entra. Então, já não preciso mais fazer conta nós. Quer dizer, a gente fica um pouco mais complexo. Tá aí, total de nós, 2, que era o 13,23. Essa é a busca daqui, onde a gente vai buscar na lista um determinado elemento, seja ele para remover, seja ele para achar, não interessa, né? Então, nós vamos aqui fazer a mesma coisa, ó, vou percorrer a lista toda, que aí também posso usar o próximo, que é exatamente a busca que a gente fez lá com a lista simplesmente encadeado, e quando ele achar o valor que está sendo dado aqui, então ele retorna, esse PTR retorna esse endereço, ou ele remove, depende de onde for a aplicação da busca, ou simplesmente exibe, né, o endereço. Para remover qualquer elemento de qualquer posição, eu tenho que encontrar, né? Então eu tenho que fazer essa busca. Né? Essa busca pode começar do início para o fim, pode começar do fim para o início, né? Mas como é uma busca, eu não sei onde está, né? Já que eu não tenho, digamos, nenhum controle, então o que eu faço? Observe que na remove, a primeira coisa que acontece é o retorno da busca, para ver se tem um endereço, né? Porque pode não ter, ele pode não ter achado. E como a gente colocou aqui, ó, se acha, if PTR if igual a valor, retorne PTR. Então, retorne o endereço de onde ele achou. E vai embora. E esse return null significa que ele saiu do for, saiu do if e não achou. Então, o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, o P é nulo. Não tem, não achou. Eu procurei na lista toda, não achou. Então, você veja bem o teste. If não P. Ah, peraí. Uma hora você bota if P igual a null. Isso, mas exatamente isso, né? As expressões relacionais e lógicas que a gente aprendeu em algoritmo. If P igual a null, eu quero que ele seja perguntando se ele é null. E se P diferente de null, eu quero que ele seja diferente de null. Eu quero que exista. If não P, ou seja, eu não achei. É a mesma coisa, P igual a null. Né? É só uma questão mesmo dos operadores, às vezes operadores lógicos, principalmente a negação, é difícil, né? Por isso que às vezes eu deixo mais assim, expandido para ficar mais fácil o entendimento. Ó, não achou, retorna a lista. Então ele vai retornar, né, o endereço inicial da lista, não achou. Bom, agora nós vamos retirar o elemento do encadeamento, que esse é o ponto crítico daqui, né? Porque quando eu acho o nó, eu sei que esse nó que tem um ponteiro próximo está apontando para esse. E esse nó que tem um ponteiro antes está apontando para o antes. Quando eu retiro, eu tenho que fazer com que o antes desse aponte para esse e que o próximo desse aponte para esse. E aí que a gente fala que é um ponto crítico a remoção de um nó. Não é coisa que seja um absurdo, né? É fácil de entender porque eu fiz vários desenhozinhos. Então olha o que eu falei. Esse é o meu P, que eu quero acabar com ele, quero remover, não me interessa mais. Mas só que esse meu P, ele guarda informações, né, de onde vem, e ele guarda informações para onde vai. E o que eu tenho que fazer é virar esse azul aqui, a seta azul.
esse tem que apontar para esse e esse tem que apontar para esse. E para isso, nós temos essas duas linhas aqui, que aí nós vamos fazer no passo a passo para ficar mais fácil. Então está aqui o meu ponteiro, observe primeiro tirando de baixo. Esse meu P ante daqui, que contém o endereço de quem o antecede, precisa ser copiado para esse daqui, para que depois ele possa apontar para ele ali, ó, para que depois ele possa apontar para esse. Então vamos ver como a gente faz isso. Através do seu ponteiro P, através do seu ponteiro antes, perdão, P apontava para o nó que antecede. Então P antes, né, através do ponteiro antes, o nó P antes apontava para cá, cuja representação é P antes. Esse endereço foi copiado, observe essa seta verde aqui. O endereço foi copiado para o ponteiro ante do próximo nó acessado por P próximo antes. Então, qual é o próximo? Esse aqui é o P próximo. Aqui é P, aqui é o P próximo. Mas esse P próximo daqui, perdão falando, ele tem o ponteiro ante e o ponteiro próximo. Eu quero o quê? Eu quero o P próximo, esse é o P próximo, mas eu quero este ponteiro e não esse ponteiro. Então, P próximo ante. Então, eu estou copiando para P próximo ante exatamente o endereço que estava em P ante. Então, aqui não dá para ver porque está escondidinha, né? Então, nós estamos fazendo isso. Deixa eu passar aqui. Na linha azul, sendo assim, após a remoção de P próximo ante, esse daqui, P próximo ante, que recebeu o P ante, está apontando para esse nó daqui, para o nó que antecedia esse daqui. Então, não perder esse endereço é que é problemático. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora disso. Agora, vamos tirar o de cima, né? O que é que eu tenho? Eu tenho um ponteiro próximo apontando para quem vem depois, né? E eu tenho esse ponteiro daqui. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse daqui para o que o antecede. E depois, para poder colocar esse daqui voltado para lá. Então, o final é esse, P punch, para poder acontecer exatamente isso, ficar a linha azul. Vamos ver os passos. Através do seu ponteiro próximo, aqui meu ponteiro próximo, P apontava para o próximo. Então, através do ponteiro próximo, P apontava para o próximo. Ok. Esse endereço foi copiado para o próximo do nó anterior a ele. Então, daqui, veja bem, eu fui copiado direto para cá, porque eu vou desaparecer com esse aqui, né? P ante próximo, porque esse é o P ante, esse é o P próximo, esse é o P. Então, P próximo, P ante. Só que o P ante tem o P ante próximo, que é esse ponteiro, e o P ante ante. E o P próximo tem P próximo ante e o P próximo próximo. O que eu quero é fazer isso. O P ante próximo vai ser copiado para ele o valor que estava lá. Sendo assim, após a remoção de P ante próximo, esse daqui, ele recebeu esse endereço daqui. Então, com isso, eu não perdi, né, essa conexão, porque na remoção, essas duas linhas são fundamentais. E vocês veem que, peraí, deixa eu voltar lá, que nessas duas linhas aqui, é que eu faço a separação, eu botei em destaque, ó, bem aqui. Veja bem, se lixa for igual a P, patatá, então, pronto. Se não, o P ante recebe P próximo. Então, P ante próximo, antes dele, o próximo, recebe o P próximo lá. Quer dizer, ele vai pegar o endereço daquele que vinha depois do que está sumido, né? E aí, se existir o P próximo, ele faz a mesma coisa com o de baixo. Então, essas duas linhas aqui em amarelo são exatamente aquilo que a gente explicou para não perder a conexão. Aqui está o remove da lista, né? Já que eu já expliquei, deixa eu passar bem adiante. Bom, essa parte daqui foi que eu disse que é o presente de vocês, porque quando a gente faz a lista duplamente encadeada, tem um ponteiro e a gente não está utilizando o ponteiro corretamente, né? Você fala, por quê, Anitta? Porque toda vez que eu quero chegar ao final, eu tenho que percorrer a lista todinha para descobrir o endereço dele. Então, eu consigo ler de trás para frente? Consigo. Mas primeiro eu vou até o final. Né? Então, assim, se eu tivesse guardado quem é o endereço do primeiro e quem é o endereço do último, se eu quisesse percorrer a lista de trás para frente, eu ia pegar o do último direto e correr de trás para frente. Mas, para isso, olha o que eu tive que fazer. Deixa eu falar do descritor. O nó descritor é criado para fazer referências ao primeiro e ou ao último nó. Por essa razão, o seu uso facilita no acesso aos nós da lista, seja para inserir no início ou no fim, remover do início ou do fim, etc. Com o nó descritor,
como o nó descritor pode conter também outras informações, optei por ter o total de nós da lista. Então, o meu campo de informação vai contar os nós. A única preocupação fica em ter que atualizá-lo na inserção e na remoção de um nó da lista, né? Então, eles precisam estar sempre atualizados. Então, olha só. Essa é a minha struct definida lá na frente. Normal. Aqui eu tenho um ponteiro próximo, tenho um ponteiro antes, né? A gente não tinha esse lá na LE. Agora eu tenho um 2. Agora atenção para o que eu fiz. Então, voltando aqui. Struct lista DE. Olha o que eu fiz. Eu criei uma outra struct, duplamente cadeada, botei DE, onde ela tem 3 membros. Um membro é um membro numérico inteiro, é onde eu vou guardar a quantidade de nós. Porque ao invés de ficar contando nós, tem uma função para contar nó, cada vez que eu inserir, cada vez que eu vou remover, eu tiro, aumento 1 ou tiro 1. Fácil. Esse é meu objetivo. Bom, mas olha só que outro membro ela tem. Ela tem um membro que é um ponteiro, que é um nó da outra lá definição. É um nó que tem um próximo e tem um antes. E ela tem também um outro nó, que é um nó que tem um antes e tem um próximo. Um chamado de primeiro, outro chamado de último. Com isso, eu tenho aqui, vou ter aqui sempre as informações da quantidade nós, e vou ter aqui qual é o endereço do primeiro, e vou ter aqui qual é o endereço do último. É um grau de complexidade maior? É, lógico. Você vai entender a primeira vez? Talvez não, né? Embora eu tenha caprichado, mas o que fazer, né? Então, olha aqui, olha só que interessante a inicialização que eu coloquei, ó. Aqui está o DE, PTR, um new DE. Então, ele aqui está criando exatamente esse grande nó aqui, onde ele tem um campo, esse verdinho aqui, que é o campo inteiro, e tem 2 membros que são outros nós de um outro tipo. Né? Então, aqui, ó, a inicialização, eu coloco nulo nesse conjunto aqui, eu coloco nulo nesse conjunto aqui, é como se falasse, isso aqui é null, né? E coloco 0, porque eu não tenho nenhum nó ainda na lista. Essa é a inicialização de uma struct, outra struct. Essa aqui, quando a gente definiu, ela já é a outra struct aqui dentro. Por isso que eu coloquei esse desenho maior, onde esse membro era um nó da outra struct. Eu acho que é um dos mais bonitos mesmo, mas é pena que fica para a última aula, né? Não dá para muito batalhar. Então, aqui, ó, prim, aqui é o tam, e aqui está escondido, mas é o ult, tá? Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz os textos que eu achava os mais interessantes e mais difíceis, né? Insere no início, insere no fim, remove no início, remove no fim, remove em qualquer posição eu não fiz, porque já tem no outro. Se quiser aumentar esse menu, você encaixa aqui. Exibe do início para o fim, exibe do fim para o início, com a grande vantagem agora, que eu vou direto lá no nó. Bom, atenção agora. Bom, eu tenho 17 minutos, provavelmente não vou conseguir colocar todas, mas vou tentar colocar algumas. Essa é a minha função, observe o tamanho dela grande. Observe que aqui nesse momento eu pedi uma alocação, criar um espaço, arrumar na memória, uma alocação dinâmica para um nó chamado PTAlse. Se PTAlse diferente de null, esse teste eu botei mais amplo, porque os outros eu não botei não. Ou seja, será que ele foi alocado? Né? Se ele não for null, ele foi alocado. Onde deu problema, minha memória está cheia, o HD não tem mais lugar. No caso nosso é a memória, né? Que a gente está trabalhando assim. A memória está cheia, não tem lugar para esse ponteirinho? Bom, pode acontecer, né? Bom, mas nesse caso, ele verifica se existe memória disponível. Não é null, então ele fala assim, preste atenção. PTAlse recebe o valor, supondo sempre o 23. Aí vem depois, ó, passei aqui. PTAlse próximo, então este daqui, vai receber do descritor o primeiro. Então, atenção para o descritor. O descritor é aquele ponteiro, né, aquele nó, que tem 2 pequenos nós dentro e um membro, né? Então, olha só, nesse momento eu digo, ó, isso aqui é o endereço. Quando tem essa seta, significa o endereço do primeiro vai ser colocado aqui. Então, esse eu estou inserindo no início. Se eu tenho um descritor que está dizendo para mim quem é o primeiro, ele pode passar para o próximo esse endereço, né? Sem nenhum problema. E, se ele vai ser o primeiro, o antes desse nó, esse nó, uma coisa que você tem que prestar muita atenção, esse nó é um lista DE. É aquele que tem um valor, que tem um próximo e que tem um antes. É diferente desse daqui, PTR-Desk. O PTR-Desk, ele tem
dois, digamos, nós iguais àquele ali, com mais um membro daqui. Por isso que ele fala o endereço, olha só, de PTR Desk Prim. Então ele não fala direto PTR, né? Ele tem que falar de quem? Qual dos membros? O membro Prim. Quem é o membro Prim? É um ponteiro que é igual a esse daqui. Por isso que eu pude fazer essa... Ah, Anitta, não está dando certo, eu digo que a associação está errada, a atribuição está errada. Sim, porque às vezes eu quero atribuir a um ponteiro do tipo lista DE, um que é DE. Não vai conseguir, porque eles são diferentes. Agora, esse daqui, o Prim, é exatamente esse daqui. Então, eu posso apontar um nó para cá. Veja que é a mesma estrutura desse daqui. Então, nenhum problema. Foi o que ele fez ali, né? E aí, observe esse detalhe daqui. Nesse momento, eu tenho uma variável, que ela é referenciada por PTR Desk e somente o membro TAM, que assim eu chamei, e que é o incremento de 1, né? Então, PTR Desk recebe TAM mais 1, né? Então, na verdade, ele vai ganhar mais um valor, mas o nó chegou aí, né? Então, com isso eu estou contando os nós, à medida que eu insiro. Bom, logo depois, vem um teste. Olha aqui o if daqui, né? Por isso que eu falei que eu fiz bem detalhado. Aqui tem um if. Ele quer saber se do ponteiro PTR Desk, que é aquele que tem 2, o Prim é diferente de null. Até botei aqui para você. Ele é diferente de null, né? Porque se ele for diferente de null, então ele tem nisso, tem alguém lá, né? Bom, se isso for verdade, PTR Desk, olha só agora a dificuldade, né? Se eu pular aqui e passar. Então ele está dizendo PTR Desk Prim, então PTR aqui. Prim é esse todo daqui. Só que ele aqui tem um ponteiro e aqui ele tem outro ponteiro. Ele fala, então, para o ponteiro ante, ele vai receber o endereço de alce. Endereço de alce? Quem deu esse endereço de alce? Quem deu esse endereço de alce foi aqui, ó. Na hora que eu pedi uma alocação dinâmica. Na hora que eu dei a alocação dinâmica que ele disse que ele não era nulo, que ele encontrou, essa caixinha aqui, digamos assim, que ninguém nos ouça, mas esse ponteiro aqui que eu representei dentro de um retângulo azul, ele é um endereço. E aí, se ele vai entrar no início, esse aqui, que toma conta de quem está no início e quem está no fim, tem que saber quem é o primeiro. Então, ele aponta para o primeiro, né? Então, ele guarda esse endereço, já que deu tudo certo, aqui em antes. Presta bem atenção. Ok. Continuando. Mas se não for, olha o meu else daqui. Então, ele vai ajustar o ponteiro para o fim. Quer dizer, então, não é nulo sim. Ah, então é nulo? Ah, então ele é o primeiro e ele é o último. É isso mesmo. Então, veja bem agora. Ele vai em PTR Desk, está aqui, e vai para ult, que é um nó exatamente igual a ele. Por isso que ele vai poder fazer essa troca. E vai fazer ele receber o endereço de PTAlce. Então, ele ajusta tanto o início quanto o fim, caso seja um dos outros, um ou outro, né? E depois, veja bem a final em amarelo, próximo passo. PTR Desk Prim, então PTR Desk Prim, que é todo esse conjunto, vai receber o endereço de PTAlce, ou seja, inseriu realmente na lista. E retorna o PTR Desk. E quando ele retornar o PTR Desk, ele já retornou com mais um nó incrementado e já retornou com o endereço de que esse que foi alocado, ou seja, está no início da fila. Vamos ver qual que eu vou passar. Se eu vou olhar aqui, ou se eu vou botar um insere no fim. Acho bonito insere no fim. Bom, insere no fim, observe que agora, né, é um DE que vai voltar, né, observe, vocês estão voltando aqui, voltar só um minuto, observe que lá no outro a gente estava voltando com a LDE, que é aquele que é só esse daqui. Agora não, o nosso retorno é sempre um ponteiro, é uma struct do tipo DE, né? Ele vai inserir no fim agora. Atenção! Se eu tivesse que inserir no fim lá naquela outra lista, eu tinha que percorrer para chegar ao final. Foi assim que eu fiz. Quando eu cheguei ao final, eu inseri. Vamos ver aqui. Observe que o PTAlce, que é esse aqui, ele teve que ser alocado. Alocou aí, arrumou o endereço, está tudo certo, está tudo certo. Mas observe que o PTUlt não foi, porque ele vai receber o endereço de alguém. Atenção para isso. Então, nesse primeiro momento, supondo outra vez meu 23, o membro de informação inteiro recebeu o número 23 que passou por aqui. Próximo. Bom, se ele vai inserir no fim, o que acontece? O próximo dele, que ele tem um ponteiro para frente e um ponteiro para trás. Se ninguém vai estar para depois dele, não tem ninguém atrás na fila, ele aponta para o nada. É um null. Então, PTR é alce próximo, null. Aí o que acontece nesse momento? PTR Desk TAM,
nesse momento, ele vai ser incrementado. Então, eu tenho que fazer com que esse daqui seja incrementado, né? Mais um nó entrou, foi o que aconteceu aqui. Logo depois, ele faz um teste. If PTR10 que último igual a null, ou seja, depois dele não tem mais ninguém. Ah, não tem não. Então vamos fazer o seguinte, então preste atenção. Se ele é o último, então ele é null. Então ele é o último, não tem mais ninguém. Então vamos fazer o seguinte, PTR10 que último, então PTR é todo esse conjunto. Ult é esse daqui, que é o último. PTR10 que último vai receber esse endereço daqui. Porque agora ele vai apontar para esse que vai inserir no fim. Então, aqui. E PTR10 que prim, né? Então, pulei. E o PTR10 que prim, né? Vai receber o PTR10 que último. Peraí, passei a linha não aqui. E o PTR10 que prim, tá aqui ele, ó. Vai receber esse endereço daqui, o mesmo endereço. Né? Porque não tem, ele é nulo, só tem um. Então é ele mesmo início, é ele mesmo fim. Mas não percorri risca nenhum, só são comandinhos, faça isso, faça isso, faça isso. Em compensação, se já tiver, né, botei o null, se já tiver, vamos para o else. Então, olha o que eu preciso fazer. O PTUT, que até então não tinha entrado na jogada, vai receber, então, o PTUT vai receber o endereço desse nó que seria o último para ele. Né? O PTR10 vai sempre guardar aqui quem é o primeiro nó e aqui quem é o último nó. Então, já que tem alguém, ele vai ter que receber esse endereço, né? Porque ele vai inserir no fim. Logo depois, PTUT próximo aqui, PTUT próximo é esse daqui, vai receber o endereço PTAlce, ó. Lá em cima, ó, ele vai receber o endereço PTAlce. Por quê? Porque ele tem que indicar quem vem depois dele. E quem vem depois dele é esse nó que eu acabei de entrar, que eu quero que ele insira no fim. Aí depois ele fala PTAlce antes, tá? Um PTAlce antes, vai receber PTUT. E PTR10, que é o último dele, vai receber PTAlce. Então, olha só, vou voltar aqui bem devagar nesses três aqui, de novo, aqui, deixa eu começar. Senão, não é, tem gente na fila, na lista, PTUT, então esse é o PTUT, vai receber de PTR10, que é esse endereço. Então, ele vai receber esse endereço aqui, ó, o endereço do último aqui. PTUT próximo, esse daqui, vai receber do PTAlce. Só vem lá de cima, ó. Ele recebe o endereço do nó que vai entrar aqui, porque ele tem que apontar aqui. Aí vem PTAlce ante, então o meu PTAlce ante, está aqui ele em cima, vai receber exatamente, deixa eu passar aqui, voltei errado, ele vai receber exatamente aqui, vai ser colocado no próximo. Então ele vai apontar o próximo. PTAlce ante recebe PTUT para poder receber o próximo, para poder encaixar. Então ele vai se encaixar aqui, um encaixa aqui, outro encaixa aqui. Então essa insere no fim, não parece que tem mais instruções, né? No final aqui, ela parece que tem mais instruções, mas na verdade ela não tem o varrer a lista toda. Tem 4 comandos, ou 3 comandos, ou 5 comandos, no máximo tem, né, 3 ou 4. Não é varrer a lista toda. Imagina uma lista que tenha 1000 elementos, 1000 nós. Você vai ter sempre que varrer para chegar de trás para frente, né? Não é bom. Bom, a lista do início ao fim, essa eu vou falar rápido, porque eu não tenho muito tempo, ela vai exatamente como a outra. Você observe que eu vou pegando, a única diferença que eu vou fazer é uma atenção que você tem que ter aqui. Eu estou passando um ponteiro do tipo DE. Esse é um ponteiro que tem 2 ponteiros iguais ao meu, que mais um campo. E aqui eu estou declarando uma lista DE. Essa lista DE é só um nó, o outro tem 2 dentro dele. Então eu falo assim, como que eu posso receber o endereço de alguém que é diferente de mim? Ele fala, não, você não está recebendo o endereço de alguém que é diferente de você. Você tem aqui, você é esse, está aqui o desenho, e você está recebendo o endereço de alguém que é igual a você. Porque esse PTR10, ele tá, que é o PTR que eu chamei ponteiro do escritor, ele tem 2 endereços sempre guardados na mão dele. Quem é o primeiro e quem é o último. Então, olha só, aqui que eu coloquei em amarelo, porque ele não está recebendo o endereço do conjunto. Ele só está recebendo o endereço de alguém que é igual a ele. Aí isso eu posso fazer. Aí isso não é uma atribuição errada, porque eu estou pegando o endereço de alguém que é igual a mim. Né? Então, errado seria se eu falasse, lista DE, asterisco PTR, recebe PTR10. Totalmente errado. Vai logo acusar lá, na hora que você for compilar.
tá? Então, isso aqui eu acho que a coisa mais importante daqui é esse daqui, né? Porque o resto, ele vai correndo. Observe até que eu usei o TAM, né? Eu fiz um for e usei o TAM, porque já que eu tenho um número, eu coloquei, ó, você vai correr enquanto for menor ou igual a TAM, correndo de 1 em 1, mostra, né? Aí o PTR próximo, aquele famoso, você vai receber o que estava o PTR próximo apontando. Aí você passou a ser, digamos, o PTR próximo, aí virou o PTR. Aí você PTR próximo, essa caminhada que você não pode esquecer. Ou então PTR antes, quando você for para a esquerda, né? A lista do último para o primeiro e a lista do fim para o início, que eu acho que essa é a grande vantagem, né? De você não ter percorrer, porque percorrer do início para o fim, do início para o fim é mole, vai ter que seguir assim mesmo. Agora, eu querer percorrer de trás para frente e ter que fazer aquele while, enquanto não for nu, PTR recebe, PTR próximo, é terrível. Aqui não, observe. Eu peguei, declarei, eu recebi um DE, né? Então foi passado o endereço de uma DE que tem 2 ponteiros iguais ao meu anterior. E aqui dentro eu declarei o lista DE, que só tem um nó, né? Eu tenho um nó antes, nó próximo, tudo bem, mas ela só tem um, né? E aí, eu estou pegando de PTR10, que lá vem PTR10 aqui de novo, eu estou pegando dessa vez o endereço desse daqui, ó. Então quando eu pego isso, eu vou direto para o último. Imagina que eu quero saber que foi a última pessoa que foi cadastrada aqui, porque eu não telefonei para ele. Imagina, se eu tivesse que fazer pela outra, sem um descritor, eu teria que varrer todo mundo para chegar nele. Aqui nesse eu já tenho ele. Eu sei que eu disse que é um pouco mais complicado, mas só que tem muitas vantagens, né? Você está vendo, se eu quiser pegar o último, quiser pegar o penúltimo, ou os 3 últimos, né? Porque eu talvez vou premiar, porque eu não dei, esqueci de dar alguma coisa que a empresa dá. Então, eu posso fazer de trás para frente, e muito mais rápido, porque eu vou direto aqui. Ele pega direto esse endereço, e observe, ele vai percorrendo a lista toda, enquanto for maior que TAM, e vai decrementando. Né? Enquanto for maior ou igual a 1, né? O dash TAM, pegando o valor como a gente faz no for, e vai decrementando até chegar lá no final. Quer dizer, no caso, nosso final é o início, né? Ele vem de trás para frente. Então, essa é uma vantagem muito grande, assim, de não ter que varrer a lista toda para poder fazer isso, né? Eu acho, assim, super importante. Exibe início e fim, tá aqui mostrando já para vocês testarem. E remove no início, eu acho que não sei, né? Deixa eu ver, o remove no início eu vou botar esse, porque é muito grande. Infelizmente não vou conseguir fazer toda essa coisa aqui, porque depois do remove no início, deixa eu ver se tem mais alguém. Ainda tem um remove fim. Talvez. Deixa então. Eu vou pro resumindo, porque senão eu não vou poder falar do remove início e do remove fim, vou deixar no meio do caminho. Vou chamar o resumindo. Olha, eu tenho clareza que para você entender essa parte do descritor, você precisa rever isso e tá tudo passo a passo, as setinhas, devagar, você vai olhar de novo, volta, né? Acho que isso ficou muito bom, eu concordo, ficou muito bom mesmo. Agora, o remove no início, remove no fim, que não ia dar tempo de chegar nem à segunda linha, para explicar devagar, você vai conseguir. Né? Porque é mais fácil remover no início, remover no fim, do que remover no meio, como foi feito no outro. Né? Então, acho que você ficou aqui com 2 conjuntos. Né? Essa parte, como eu falei para vocês, do descritor, não está oficialmente no conteúdo programático da disciplina. Mas eu achei que era pertinente, uma vez que essa aula ficou muito pequena, porque a gente já tinha mostrado todas as funções na outra e pouco tinha para cá. Né? Eu precisava dar alguma coisa diferente. Então, é meu presente. Né? Fui lá, criei todas as listas, tudo que eu podia, as funções mais importantes, e esse passo a passo, para você acompanhar, como sempre desde o algoritmo eu falei, que assim, acompanhar no chinês, né, ou acompanhar no teste de mesa, aqui um acompanhamento no teste de mesa com os desenhos, né, então fiz o melhor que eu pude, né, nos desenhos, assim, essa lista, a DE, a Struct DE, que tem 2 nós e um membro, achei até que ficou razoável para o entendimento, mas é sentar com calma e estudar, né, são assuntos importantes, lista duplamente encadeada, lista simplesmente encadeada, elas gostam de cair muito em concurso, então é bom saber, né? Vão saber qual é a vantagem de ter um descritor, né? Onde você chegar rapidamente ao primeiro e último, né? Essa é uma grande vantagem. Não é que você fique impedido de ler de trás para frente. A gente lê de trás para frente porque eu tenho um ponteiro antes, né? Mesmo
aquele meu nó simples, o ponteiro antes, ponteiro próximo, não tem problema. Eu já tenho aquele ponteiro. Se eu tenho ele, eu posso ir desde que eu vá até o final, que aí eu acho que não fica muito elegante. Mas, de qualquer maneira, funciona, né? Eu espero que você tenha se encantado com a disciplina de História não é uma disciplina fácil. Eu concordo com vocês, eu nos fóruns eu falo sempre, ela precisa de muito estudo, muita dedicação. Assim, não é num semestre que você assimila isso, você talvez num outro semestre, quando estiver usando as estruturas, vocês viram os exemplos demais que nós demos em estruturas de dados, né? As aplicações, nós fizemos aqui aplicações de pilhas e filas dinâmicas, a gente fez isso, mostrou, né, de pilha simples, de fila simples, como é que isso é. Porque as estruturas de dados, a gente às vezes comete um erro, por exemplo, eu vou fazer uma prova, aí eu digo assim, exemplo, como a pilha de pratos. Não, se eu estou corrigindo a sua prova, exemplo, a pilha de prato, eu não vou aceitar. Porque se você estudou, esse exemplo, a pilha de prato, a gente dá um exemplo para você entender fisicamente como é a história. Mas eu não vou aceitar, você está fazendo uma prova e vai me dar um exemplo de pilha de prato. Você vai falar, sei lá, de conversão de binário, você vai falar de o Ctrl+Z da vida. Guarda 2, 3 para poder explicar, porque não é elegante e não demonstra conhecimento, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aí, né? Quando vocês quiserem falar comigo, vocês têm lá o meu e-mail, né? Me respondam. E eu desejo a vocês um ótimo curso, um final de curso, com todas as linguagens que vem para aí e com estrutura de dados sempre à frente, tá? Um abraço a todos.